Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Antes da nossa palestra desta noite, eu gostaria de ler alguns avisos da casa. Avisos gerais. Por favor, não estacionarem os veículos em frente às garagens aqui à rua ao lado, sem saída. Procurarem chegar pelo menos com 10 minutos de antecedência antes do início da palestra. Assinem um caderno de presença que se encontra ali na porta de entrada e peguem um cartão numerado para os passes de equilíbrio e de tratamento. Solicitamos que desliguem os aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos em gerais. Antes do início dos trabalhos, que por favor nos mantenhamos em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso existem livros disponíveis ali ao fundo, ao lado do bebedouro, para empréstimo. Informem na entrada se existe algum tipo de dificuldade para acesso às salas ao passe, que nós passistas nos encaminhamos até o lugar da pessoa. Também estamos arrecadando doações para a nossa campanha do Quilo, a campanha Alta de Souza, que arrecada alimentos para a cesta básica, que é entregue às famílias necessitadas ao final de cada mês. A entrega pode ser feita hoje, antes da reunião, ou às segundas-feiras, no período da manhã. Agora os avisos dos trabalhos abertos ao público. As palestras e passes ocorrem às quartas-feiras à tarde, às 2h30, e hoje, quintas-feiras, às 20 horas. Temos também o curso de orientação mediúnica, o COEM, que ocorre segunda-feira, às 20 horas. E a evangelização infanto-juvenil, que ocorre hoje, quinta-feira, antes do passe, para crianças de 5 a 17 anos. E hoje, ao final da nossa palestra, nosso palestrante Hilário vai atender quem precisa ali ao fundo, junto com o nosso Haroldo. Então vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente, acalmando o nosso coração, procurando deixar todas as preocupações do lado de fora da casa, nos concentrando no aqui e no agora, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de trabalho, para mais uma noite de passes, com a permissão dos amigos de bem, os nossos mentores e mentores da casa, com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar a quem nos deve. E não nos deixeis cair ante tantas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças e graças a Deus. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais este encontro. É um prazer imenso reencontrar os nossos irmãos e estarmos aqui para mais uma noite de estudo, de fluidoterapia, de meditação e, acima de tudo, de retempero de energias para uma retomada de posição nas nossas vidas. É esta a proposta do Espiritismo: formar criaturas lutadoras, homens valentes, mulheres decididas, seres humanos honestos, moralizados e, acima de tudo, com confiança ilimitada no Pai Criador.
Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo doutrinário do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sempre a base dos nossos encontros de quinta-feira. E a lição de hoje, meus irmãos, é uma lição delicada. É um tema polêmico, um tema bastante delicado, que inflama, mas que, quando analisado à luz do Espiritismo, tem bastante sentido e muita razão de ser. E hoje nós vamos clarificar, dentro da forma espírita de raciocinar e da maneira espírita de pensar, a lição de hoje. E nós vamos perceber que tudo vai entrar no eixo e os nossos corações ficarão bastante fortalecidos e esperançosos. O título da lição de hoje, meus irmãos, que está nos itens de 4 a 6 do capítulo 23º do Livro dos Espíritos, talvez alguns irmãos já tenham lido previamente em casa. Este título é bastante contraditório. Abandonar pai, mãe e filhos. Quando as pessoas pensam em abandonar seus pais, as cabecinhas já entram em parafuso, inclusive a nossa. Até porque, meus irmãos, o título do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo é Moral Estranha. Olha que coisa interessante. Moral estranha. E que moral é essa, meus irmãos? É a moral de Jesus. E esta moral, meus irmãos, à primeira vista, parece ser uma moral estranha mesmo. Porque a proposta de Jesus é uma proposta séria. Isto aqui, meus irmãos, não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria. Se fosse fácil seguir Jesus, nenhum de nós estaria aqui. Já começa daí. Se fosse fácil aceitar o Espiritismo como norma de vida, nós estaríamos, nesse momento, nos dedicando a outras atividades. Exatamente pelo motivo de não ser fácil, é que nós estamos aqui no centro. Porque Espiritismo, meus irmãos, requer seriedade. Espiritismo não é passatempo. Espiritismo não é conversa paralela. Quando o companheiro pede para desligar os celulares antes de chegar à casa, ele tem muita razão no pedido que ele faz. Porque na casa espírita é o momento de nós desligarmos os celulares e nos conectarmos com Deus. Esquecer as conversas paralelas e se ligar aos amigos espirituais. E hoje, para nossa felicidade, nós vimos aqui muitos irmãos em prece, muitas pessoas concentradas, e nós queremos cumprimentar e parabenizar esses corações por essa atitude tão nobre e tão respeitosa diante de um templo de oração como é a Casa Espírita. A primeira passagem do Evangelho, meus irmãos, que nós vamos analisar hoje, à luz do Espiritismo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 29, nós vamos encontrar as seguintes palavras de Jesus: todo aquele que deixar, por amor do meu nome, a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos e as fazendas, receberá muito mais na vida eterna. Todo aquele que, por amor ao meu nome, renunciar a seus pais, a seus negócios,
a seus afazeres, a sua mulher e filho, receberá centuplicadamente. São palavras que o próprio Jesus pronunciou e que estão desta forma na Sagrada Escritura. E diante disso, meus irmãos, uma leitura desatenta, uma leitura apressada à primeira vista, vai nos levar a crer que Jesus está pedindo para que a gente deixe tudo de lado para segui-lo. Deixar pai, mãe, negócios, atividades materiais, deixar a nossa vida para segui-lo. Será que é isso mesmo, meus irmãos? Será que o propósito de Jesus seria nós abandonarmos os nossos pais, a nossa família, abrir mão de tudo e ficar sem nada para seguir Jesus? Mas numa outra passagem do Evangelho, Jesus não nos manda honrar a nosso pai e a nossa mãe? Jesus não nos manda respeitar e agradecer os nossos pais? Envolver os nossos pais com amor? Jesus, meus irmãos, não pode se contradizer. Jesus não pode falar uma coisa numa lição do Evangelho e depois falar outra completamente diferente. Esse não poderia de forma nenhuma ser o pensamento de Jesus. A doutrina de Jesus, meus irmãos, ela é uma doutrina de moral, uma doutrina de amor, de respeito, de educação, de consideração e nunca de menosprezo. É bem verdade, meus irmãos, que a gente precisa pensar o seguinte: o expositor que na semana passada iniciou o estudo desse capítulo, ele também deve ter tocado nesse ponto. Jesus falava em aramaico, um idioma da língua hebraica, era um dialeto, uma variante da língua hebraica. E o aramaico, meus irmãos, para passar para o português, requer muitas etapas. E nessas etapas de tradução de uma língua para outra, de um dialeto da língua hebraica para o português, muitas palavras podem ter sido distorcidas, podem ter perdido o sentido. Pode até ser que Jesus não tenha dito literalmente essas palavras. Porque para passar uma tradução do aramaico para o português, não é nada fácil, meus irmãos. E Jesus não se contradiz. Abandonar pai, mãe e filhos não pode ser o pensamento daquele que nos recomendou honrar a nosso pai e a nossa mãe. E o que é honrar o nosso pai e a nossa mãe? É envolver os nossos pais em respeito, envolver os nossos pais na prece, agradecer-lhes todos os dias pela bênção da vida, mesmo que os nossos pais estejam desencarnados. Porque se eles estão desencarnados, nem por isso deixam de ser nossos pais, nem por isso deixam de merecer todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, porque foram eles que nos deram a vida. E o nosso respeito aqui na terra, meus irmãos, alcança os nossos pais que estão no plano espiritual. Porque onde eles estiverem, eles continuam olhando por nós, continuam velando por nós. Porque para os pais, meus irmãos, nós nunca crescemos, a verdade é essa. Nós somos os filhos queridos dos nossos pais. Então, o que Jesus nos pede, meus irmãos, quando ele diz que todo aquele que abandonar seus pais, seus irmãos, sua família, sua mulher, seus filhos, receberá centuplicadamente, Jesus está nos pedindo, meus irmãos,
para não aprisionar o amor dentro de casa, para alargar as comportas do nosso coração, não transformar o nosso lar no nosso céuzinho particular, porque a humanidade também precisa de amor. O vizinho precisa de amor, o bairro precisa de amor, a cidade precisa de amor, o país precisa de amor. Nosso Brasilzão amado está precisando tanto da nossa vibração de amor, meus irmãos. Então Jesus pede para que nós estendamos esse amor, meus irmãos. Na segunda passagem, nós vamos ter no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos de 28 a 30. Pedro, o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus, e Pedro, meus irmãos, que é o mesmo São Pedro da Igreja Católica, Pedro tinha uma particularidade muito interessante. Ele lembra muito aquelas pessoas de boca dura, respondonas, pavio curtíssimo. Eu mesmo sou muito parecido com o apóstolo Pedro, que tem um pavio muito curto. Quem me conhece sabe que eu sou uma boquinha muito dura, preciso aprender muito na vida ainda. E Pedro, muitas vezes, meus irmãos, ele falava na lata, ele respondia na cara, ele falava as coisas sem pensar. Mas Pedro tinha uma particularidade que os outros 11 apóstolos não tinham. Pedro era extremamente observador. Ele tinha olho clínico, ele verificava tudo, nada passava sem o crivo da sua observação. Era uma pessoa extremamente observadora. Sabe aquela pessoa tão observadora que fica procurando uma lasquinha, que fica procurando uma coisinha num objeto e acaba achando? Pedro era assim. Procurava pelo em ovo e achava, viu? E encontrava. Então ele disse para Jesus assim: Mestre, o Senhor nos pede para renunciar a tanta coisa, para deixar pai, mãe, filhos, família. Nós estamos aqui, Senhor. E nós que deixamos tudo o que tivemos para te seguirmos, nós que abrimos mão de tudo para caminhar com o Senhor, para seguir o Senhor, o que vai ser de nós? O que a gente vai ganhar com isso? Foi a pergunta que Pedro fez. E Jesus então responde: em verdade, eu te digo, que não existe ninguém na terra que, uma vez tendo deixado pai, mãe, irmãos, mulher, filhos e negócios, não tenha recebido 100 vezes mais nesta terra e no século futuro a vida eterna. Ou seja, o que Jesus chama de século futuro aqui é a vida espiritual, é a vida além da vida. Meus irmãos, Jesus é bem claro. Os interesses da vida espiritual estão acima de todo e qualquer interesse, de todo e qualquer negócio material. Nós não precisamos virar a cara para a família. Nós não precisamos deixar de prestar à família o dever de atenção, o dever de solidariedade, de carinho, de ajuda. Porque, afinal de contas, meus irmãos, a família continua sendo uma escola benemérita de aprendizagem. Enquanto nascer uma criança na face da terra, meus irmãos, e nós estamos vendo aqui crianças lindas hoje que estão abrilhantando a nossa reunião, enquanto nascem essas maravilhas, é porque Deus confia em nós e porque Deus confia na família. O Espiritismo valoriza demais a família, porque a família é a demonstração prática da grande realidade da reencarnação.
nós reencarnamos na família certa. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é uma verdade que às vezes dói. O grande benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, ele nos fala pela mediunidade do Chico: você, meu irmão, você pode ter muitos desencontros dentro de você. Você pode estar num emprego que você não gosta. Você pode estar numa família que talvez não comungue dos seus ideais. Numa família que às vezes não pense como você pensa, não tem a tua religião. Mas uma coisa é certa: na família errada, meu irmão, você não está. Porque ninguém erra de endereço. Os espíritos reencarnam onde eles precisam reencarnar, como os familiares que precisam. Então, na família, nós temos aqueles amores, né, gente? Aqueles amores que a gente tanto gosta. Quem de nós que não tem aquele pai, aquela mãe, ou às vezes um tio, um filho, uma avó, por quem tem tanta afeição? As pessoas falam, é um amor do outro mundo. E é verdade, meus irmãos, porque o amor não nasce pronto. O amor não cai de paraquedas. Esse amor nasceu aonde? Em outras encarnações. É por isso que nós vemos pessoas que se dão tão bem dentro de uma família. É uma afeição, é uma afetividade que já nasceu em outras vidas e que agora continua aqui na Terra, porque esses espíritos reencarnarão juntos para se ajudar. Mas na nossa família também nós temos aquele gelinho na espinha, porque nem tudo são flores. Tem aquele gelinho na espinha, aquele parente que a gente percebe de longe o fluido, a vibração da pessoa. E às vezes até o peristaltismo intestinal já começa a ficar diferente. É muito comum. Uma vez eu entrevistei uma senhora na casa espírita, meus irmãos, e ela estava nos dizendo o seguinte: ela tinha uma sobrinha, isso já faz muito tempo, e nós não estamos aqui quebrando o anonimato de ninguém, mas só para ilustrar. Ela tinha uma sobrinha que não se dava com ela. A sobrinha a detestava. E essa senhora, todas as vezes que a sobrinha estava assim encaminhando para a casa dela, ela pensava: ai meu Deus, misericórdia, minha Nossa Senhora da Penha, minha sobrinha está vindo aí. E não é que ela acertava, meus irmãos. Às vezes a sobrinha estava indo para a casa dela, para a casa da tia, nem tinha feito ligação telefônica, nem tinha avisado nem nada. A fulana vem vindo. Ai, meu pai, misericórdia. Passavam uns 10, 15 minutos, a sobrinha aparecia lá. E ela então se recolhia em prece. Existem esses casos também, de pessoas que não se dão bem numa mesma família. Pode ser uma antipatia do passado? Pode ser, a gente não diz que é. Às vezes é uma bela de uma falta de educação aqui do presente mesmo, mas muitas vezes também pode ser uma desarmonia de outrora e que precisa ser consertada na vida presente. Então Jesus fala da separação, abandonar pai, mãe e filhos. Kardec faz uma análise muito bonita e ele diz assim, olha gente, ele cita o exemplo do rapazinho que muitas vezes deixa de lado a sua família, deixa de lado pai, mãe, filhos, mulher e seus próprios filhos. Esse rapazinho deixa de lado a família para servir a pátria. Isso acontece, meus irmãos. Quantos filhos deixam seus pais, deixam as doçuras do lar, o calor das amizades, para marchar em defesa da pátria? Isso acontece.
E nós podemos condenar esse jovem por causa disso, meus irmãos? Claro que não. Existem separações que são dolorosas, mas que são necessárias. O mundo está repleto de casos, meus irmãos, de separações dolorosas, de pessoas que se gostam, que se amam, mas que acabam se separando. E essa separação é necessária. Às vezes o mocinho, a mocinha, eles vão servir as Forças Armadas, porque agora também as mulheres servem as Forças Armadas. Os mocinhos vão servir as Forças Armadas e ficam, às vezes, anos separados dos pais. Isso acontece. O mocinho que parte para o matrimônio, cheio de sonhos. O mocinho que encontrou a fada madrinha. A mocinha que encontrou o príncipe encantado. Ela não deixa os pais para seguir o marido? É uma separação, meus irmãos. Agora, isso não significa que a afeição acabou, que o amor se anulou, que o afeto desapareceu. Porque quando o afeto é verdadeiro, meus irmãos, as pessoas podem estar separadas pela distância que for, o amor continua. Porque o amor verdadeiro não conhece distância. A afetividade legítima, ela não acaba, nem mesmo com a desencarnação. O padre lá na Igreja Católica, quando ele está casando os mocinhos, tem o juramento do altar, não é mesmo? Muitos aqui se casaram na Igreja Católica sabem daquele juramento que é feito no altar. Eu te serei fiel até que a morte nos separe. Muitas vezes esse juramento é falso, é hipócrita. Mas tem juramentos que são verdadeiros. E nem a morte separa, meus irmãos. Nem a morte separa uma afeição verdadeiramente espiritual. Então, meus irmãos, o mundo está cheio dessas separações que acontecem. Mas que nem por isso, meus irmãos, acaba o amor. Nem por isso acaba a afeição. Jesus não nos pede de forma nenhuma indiferença para com a família. Muito pelo contrário. Ele nos pede perseverança, mas que além da família, nós façamos também o exercício de fraternidade para com o nosso próximo, para com o nosso vizinho, para com o colega de trabalho, para com o bairro, para com a cidade, para com o país. E como fazer o exercício de fraternidade para com o nosso país? Vibrar, meus irmãos, por esse Brasil verde e amarelo que a gente ama tanto, por essa pátria tão linda, que tem tanto recurso, tantas coisas lindas, essa natureza farta, belíssima que nós temos nesse Brasilzão querido, um país tão rico, meus irmãos, de uma diversidade extraordinária, de uma miscigenação de raças fora do comum. Nós temos uma grande mistura de raças aqui vivendo fraternalmente, meus irmãos. Porque o Brasil, apesar de todas as dificuldades pelas quais ele passa, não perdeu esse componente de coração, de alegria, de fraternidade, de amor, de hospitalidade. O povo brasileiro é hospitaleiro, é solidário. E nós temos uma terceira passagem, meus irmãos, do Evangelho, que está catalogada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 61 a 62. Onde um dos companheiros que queria seguir Jesus disse assim para o mestre: Mestre, eu queria tanto segui-lo, mas por favor, Senhor, me dê licença de eu ir primeiro à minha casa para dispor dos meus bens.
depois eu voltarei para acompanhar o Senhor. E Jesus então responde: em verdade te digo, meu filho, todo aquele que coloca a mão no arado, mas olha para trás, não está capacitado para entrar no reino de Deus. Jesus nos pede firmeza, meus irmãos. Uma vez que nós fizemos a opção por Jesus, uma vez que nós resolvemos segui-lo através da religião espírita, nós precisamos perseverar, nós precisamos ser firmes na frequência à casa espírita, firmes no nosso tratamento, firmes nos nossos passes, não descuidando da bênção da prece, gente. A prece, que é uma ferramenta científica para retemperar as suas forças. A prece é um ato científico que aproxima a criatura do seu Criador. A Associação Norte-Americana de Médicos da Família nos mostra a força da oração na recuperação de cirurgias melindrosas. A Associação Norte-Americana de Médicos da Família acaba de fazer um estudo mostrando de que cada 100 pacientes que foram submetidos a cirurgias de grande porte, cirurgias de risco, a grande maioria dos pacientes que faz uso da oração, que tem uma fé religiosa viva e que está engajado nos trabalhos de natureza espiritual, esses pacientes conseguem 95% de rapidez maior na recuperação de cirurgias do que pacientes que não acreditam em nada. Pacientes que oram, pacientes que perseveram, pacientes que cultivam a confiança em Deus, o otimismo, a alegria de viver, se recuperam muito mais rapidamente do que outros. E, aliás, meus irmãos, é muito importante que se diga, o Espiritismo, gente, nos ensina a ver as coisas de mais alto. Kardec termina a nossa lição de hoje falando o seguinte: nós que estamos encarnados, muitas vezes, meus irmãos, nós analisamos as coisas somente pelo prisma da matéria. E quando a gente olha as coisas pela ótica da matéria, nós absorvemos apenas um ângulo das coisas. E esquecemos de ter uma visão mais alta, uma visão mais abrangente, que é a visão espírita da coisa. Analisando as coisas pela ótica da vida espiritual. Porque a vida terrena, meus irmãos, é passageira. A vida terrena passa. Tudo nesse mundo passa, meus irmãos. Até nós passamos, cada um de nós passa. Mas Deus fica, Deus permanece. Nós passamos, mas a vida permanece. Nós passamos, mas a casa espírita permanece, a obra espírita permanece. Nós estamos aqui, gente, numa estação de aprendizado, numa escola de vida, numa sala de aula. A terra é uma sala de aula, gente. E Jesus nos ensina a nos desapegarmos da matéria, a nos desapegarmos das nossas afeições mais caras também, a nos desapegarmos da família, não no sentido de desprezar a família, mas no sentido de amar, de querer bem, de agradecer pelos nossos familiares, envolvê-los em amor, em solidariedade, mas guardando no coração a certeza
de que um dia eles partirão para o plano espiritual. Será dolorido? Será. Lógico que será. Mas é uma experiência pela qual todos nós passaremos. Porque, aliás, meus irmãos, não quero assustar ninguém, pelo amor de Deus, vai chegar o dia de todos nós queiramos ou não. Pode ser até hoje, viu? Este que vos fala pode ter uma síncope aqui e cair duro aqui, desencarnar na hora. Ninguém sabe. Isto é só o Pai que sabe. Mas o Pai também é amor, viu, gente? Deus é amor e misericórdia. Quando o Pai percebe que a vida de um filho seu está sendo tão útil na terra, no sentido de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de valorizar a vida, de participar de iniciativas que promovam o ser humano, quando o pai percebe que este filho está sendo útil aqui na terra, ele prolonga a encarnação, viu? As moratórias acontecem, viu, gente? Moratória acontece de monte aqui na terra. Nós temos acompanhado casos muito graves, irmãos nossos que foram diagnosticados de câncer, passaram por entrevistas por nós, chorando na entrevista, desesperançados. Fizeram o tratamento espiritual, estão lendo a literatura espírita e os médicos estão abobalhados, porque estão ultrapassando um prazo muito maior de vida do que a própria estatística da ciência coloca. Ou seja, essas pessoas conseguiram uma moratória, um prolongamento de vida terrena. Por quê? Porque mereceram, porque têm fé, porque acreditam, meus irmãos. Então, na hora do tratamento espiritual, é acreditar, é ter fé, e não simplesmente olhar para trás. Porque quem coloca a mão no arado e olha para trás, meus irmãos, é porque vacila, é porque hesita. E quem vacila não está apto para perceber esse reino de Deus, que é um reino de amor, de perdão, de trabalho, de consciência tranquila. Às vezes as pessoas falam assim: eu tenho a minha consciência tranquila, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo mesmo. O reino de Deus é isso, gente. Consciência tranquila, na certeza de que cada um de nós aqui está dando o seu melhor. E, aliás, meus irmãos, nós temos também uma grande mãe que nos ama, Nossa Senhora, mãe de Jesus e mãe nossa. Nossa Senhora é uma das maiores trabalhadoras da causa espírita, resgatando suicidas no plano espiritual. Olha o trabalho de Nossa Senhora, meus irmãos. Nossa Senhora tem um hospital no plano espiritual, onde ela tem legionários desencarnados. E muitos legionários de Maria que estão encarnados na hora do sono, porque no sono o espírito não dorme, é o corpo que dorme, esses legionários vão trabalhar a serviço de Nossa Senhora, colocando o seu coração a serviço de Nossa Senhora. É por isso que a prece de uma mãe, meus irmãos, ela move a mão de Deus. Quando uma mãe ora em favor de seu filho, ela move a mão de Deus, porque a prece de uma mãe chega ao coração de Maria, e Maria imediatamente toma providência, mobiliza milhares e milhares de legionários, que imediatamente executam as ordens de Nossa Senhora a nosso favor. Como se diz na informática, meus irmãos, e este que vos fala é um chucro em matéria de tecnologia, Nossa Senhora é um terminal de grande porte,
É um computador de grande porte. E o computador de grande porte é aquele que manda nos outros, né? Alguém aqui é técnico de informática? Se eu estiver falando uma bobagem aqui, me corrija, por favor. O computador de grande porte, ele manda nos outros. Ele tem toda uma rede. Ele solta o comando e os outros obedecem. É assim que Nossa Senhora faz. Santa Mônica, meus irmãos, é uma santa da Igreja Católica. Orou quase 40 anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. E quem leu a vida de Santo Agostinho sabe que Santo Agostinho era da pá virada, viu? Santo Agostinho era da pá virada mesmo, não queria saber de nada. Santa Mônica sofria tremendamente, ela buscava Nossa Senhora. E pedia para que Nossa Senhora tocasse o coração daquele filho. Quase 40 anos orando todo dia. Santo Agostinho cansou daquela vida estéril que levava, acolheu o Evangelho no coração e se transformou num grande estudioso do Evangelho, doutor da Igreja. E Santo Agostinho também faz parte da falange do Espírito Verdade que ajudou Kardec na codificação do Espiritismo. Várias mensagens em O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo são cunhadas por Santo Agostinho. Olha o que Santa Mônica fez, meus irmãos. Então Jesus não nos pede para abandonar a família, não. Jesus pede respeito, capacidade de amar e muita perseverança. É isso que ele pede nessa noite. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos nos preparar para a energia do passe. O passe que é a transfusão de amor. A energia amorosa do passe. O passe que acalma, o passe que fortalece, que reabastece. Então, nesse momento, vamos tirar das nossas testas toda e qualquer ruga de preocupação. E vamos fazer uma vibração bem bonita, bem amorosa, ofertando o nosso coração a esses amigos espirituais que aqui estão. E que conosco vão visitar os nossos lares. Vamos adentrar no nosso lar, seguidos por essas equipes espirituais. Vamos abrindo portas, janelas, acendendo as luzes, enchendo de flores todos os cantos e recantos do nosso lar. E vamos permitir que esses amoráveis irmãos espirituais possam colocar no nosso lar fluidos de amor, de perdão, de equilíbrio, de bom ânimo, de fraternidade. E se porventura algum de nossos familiares hoje nos disse alguma coisa que nos aborreceu, que esse familiar possa ser fluidificado de uma forma toda especial. E agora nós vamos com essas mesmas equipes espirituais aos nossos locais de trabalho. E vamos agir no nosso local de trabalho da mesma forma que nós fizemos nos nossos lares. Vamos deixar tudo bem arrumadinho, tudo bem organizado, vibrando muito amor pelos nossos locais de trabalho e também mentalizando aquele colega ou aquele chefe com o qual nós temos dificuldades de relacionamento. Vamos abraçar fluidicamente essa pessoa, desejando tudo de bom para ela. Vamos mentalizar esta pessoa sendo abraçada por nós. E vamos vibrar também por todos os nossos colegas,
desde o mais alto hierarquicamente falando até aquele que ocupe o cargo mais humilde, vibrando também pelos companheiros que limpam os nossos locais de trabalho, onde muitas vezes nós deixamos cair pedaços de papel, gotas de chá e de café, cinzas de cigarro, e isso muitas vezes acaba criando uma condição bem negativa no nosso trabalho. Vibramos intensamente por todos os nossos irmãos que precisam trabalhar. Vamos mentalizar currículos sendo enviados, entrevistas sendo agendadas, para que o maior número de pessoas que precisam ganhar o seu pão de cada dia possam ter a sua oportunidade de trabalhar. E agora mentalizamos aqueles corações cujos nomes estão sobre a nossa mesa de trabalho. Nossa mesa de trabalho espiritual está muito bonita e as equipes socorristas da casa já estão atendendo os corações cujos nomes foram colocados nos pedaços de papel sobre a nossa mesa. Vamos mentalizar essa pessoa que nesse momento está sendo socorrida. E assim agradecidos, nós vamos retornando a este salão, agradecendo por essas vibrações e rogando às equipes socorristas da casa que levem essas vibrações a todos os locais onde haja irmãos e irmãs com dores e carências maiores do que as nossas. Nossos vasilhames já foram fluidificados, estão medicamentados. Foram colocados pelos amigos espirituais os remédios necessários para que o nosso tratamento espiritual prossiga. E assim vamos agradecer a Nossa Senhora, a mais excelente de todas as mulheres, a mais importante de todas as mulheres aqui na terra e no plano espiritual, porque ela é a mãe de Jesus e mãe nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Graças a Deus, graças a Jesus. Um grande abraço a todos, meus queridos. Não esqueçam os vossos vasilhames. E quando forem ingerir esta água, ingiram em doses pequenas 2 vezes ao dia, porque esses medicamentos estão altamente concentrados. E de preferência ingiram fazendo uma prece e em pequenas doses com muito respeito. Isso aqui não é suco de laranja, não é refrigerante, isso aqui é remédio. Um grande abraço a todos.